Olá, turminha! Eu sou o professor Felipe Rabelo e eu te convido para assistir esse vídeo até o final, onde a partir de uma revisão, a partir de alguns exercícios, revisaremos alguns conceitos importantes dos tópicos soluções, propriedades coligativas e termoquímica. Então teremos aí 10 questões. A partir de cada questão, resgataremos tópicos importantes. Fiquem comigo do início ao fim, que essa aula está sensacional. Vamos lá, turminha. Quais são os conteúdos que nós estudaremos hoje? Coeficiente de solubilidade, justamente estudando as curvas de solubilidade, discutindo a influência da temperatura na solubilidade dos compostos. Vamos falar de concentração molar, também chamada concentração em quantidade de matéria ou molaridade. Falaremos da diluição de soluções, propriedades coligativas das soluções e termoquímica. Termoquímica falaremos de aspectos introdutórios apenas, falaremos de gráficos da termoquímica. Portanto, são 5 tópicos principais para essa aula. Resgataremos a partir das questões. Então vamos lá, turminha. Observem só, uma curva de solubilidade nada mais é do que um gráfico plotado em um plano cartesiano que relaciona qual é a influência da temperatura na solubilidade de determinada substância. Geralmente, o que se espera é que um gráfico de solubilidade tenha este perfil, um perfil de aumento da solubilidade com o aumento da temperatura. Geralmente, a solubilidade ela é favorecida pelo aquecimento, pelo aumento da temperatura do solvente. E a teoria que fundamenta melhor essa ideia é que, sendo temperatura nível ou grau de agitação das moléculas, à medida que os solventes estão mais agitados, aparecem mais espaços para que o soluto seja solubilizado. Então, a dissolução costuma ser favorecida, costuma ser potencializada pelo aumento da temperatura. Porém, nós não temos uma regra absoluta. Existem exceções, né? Que é o caso que nós estudaremos adiante, de raríssimas substâncias que são atrapalhadas pelo aumento da temperatura. Muito bem, são 3 regiões do gráfico fundamentais para o nosso estudo. Eu vou dividir o gráfico em 3 regiões. Acima da curva, a própria curva e abaixo da curva. Então, por exemplo, esse ponto A. Esse ponto A eu posso considerar um ponto acima da curva. Por exemplo, se eu for considerar uma temperatura de 20 graus Celsius, eu posso dizer que a 20 graus Celsius, esse ponto aqui, ó, a curva, é o limite de solubilidade. Então, se eu fosse buscar um valor aqui, eu afirmaria que em torno de 12, seria a solubilidade para essa substância a 20 graus. Mas o que significa esse 12? 12 gramas de soluto, 12 gramas de soluto para cada 100 gramas de água. Isso na temperatura de 20 graus. Percebam que, por exemplo, a 40 graus, a solubilidade aumenta consideravelmente. A 40 graus, eu tenho aqui, ó, em torno de 30 gramas de solubilidade para cada 100 gramas de água. Então, e a 60 graus? A 60 graus, ó, a solubilidade vai lá em cima. Ela está em torno de 60 gramas, por exemplo. Portanto, o que a gente percebe? À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade desta substância aumenta. Será assim com essa substância e com a maioria das substâncias que iremos estudar. Tudo bem? Esse gráfico aqui é para o nitrato de potássio, que ele aparece com frequência nas questões. Então, por exemplo, nitrato de potássio, ó, a 10 graus, a solubilidade dele é de 20 gramas.
a 40 graus é de aproximadamente 60, a 70 graus, que é esse ponto aqui, ó, a solubilidade dele vai ser de 140, portanto vai aumentando. Existe, turminha, uma relação da massa do soluto com a massa do solvente. Os gráficos de solubilidade, eles costumam ser expressos em massa do soluto para cada 100 gramas do solvente água. Tudo bem? Um detalhe importante é como que se chama cada região da curva. Então, observem só. Esse ponto A 20 graus Celsius, a solubilidade seria em torno de 12 gramas. Porém, se eu tiver 30 gramas, quer dizer que além dos 12 gramas que seriam solubilizados, eu adicionei mais 18 gramas, concordam? Então, ó, a 20 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é de 12 gramas aproximadamente para cada 100 gramas de água. Então, essa é a solubilidade a 20 graus Celsius. Se eu colocar 30 gramas, vocês concordam que eu coloquei, ao colocar 30 gramas, eu coloquei, além dos 12 gramas que poderia solubilizar, mais 18 gramas? Eu tenho aqui 18 gramas excedente. Esses 18 gramas que excederam, eu vou falar que é a massa do precipitado. Eu vou abreviar precipitado assim, PPT. O que é o precipitado? É a massa que não vai solubilizar. Então, eu adicionei 30 gramas, desses 30, 12 solubilizam e 18 gramas não solubilizam. Essa situação, onde eu tenho mais soluto do que aquela temperatura é capaz de dissolver, gera as soluções que nós chamamos de soluções supersaturadas. Por que supersaturadas? São soluções que eu tenho mais soluto do que o limite. Ultrapassa o limite. Supersatura. Está mais do que lotado. Tudo bem? Observem o ponto B. O ponto B, ele está exatamente sobre a curva de solubilidade. A curva de solubilidade nada mais é do que o conjunto de pontos em que a solução é saturada. Então, exatamente sobre a curva, qualquer ponto da curva corresponde a uma solução saturada. Gente, saturado tem a ver com lotado, né? Então, eu estou exatamente no limite de solubilidade. Estou exatamente no limite de solubilidade. Nesta curva, qualquer ponto sobre a curva de solubilidade é o limite. Não consigo adicionar mais soluto algum, porém, eu cheguei ao meu limite. E o ponto C? O ponto C, ele está abaixo da curva. Os pontos abaixo da curva são pontos de solução insaturada. O que seria um ponto de solução insaturada? Eu ainda consigo dissolver mais soluto porque há espaço disponível. Existe a possibilidade de concentrar mais essa solução. Ela ainda não chegou ao limite. Percebam que todos os pontos têm uma relação direta com a temperatura. Tudo bem? Então, isso é uma curva de solubilidade. É uma análise da influência da temperatura na solubilidade das substâncias. Eu vou chamar de coeficiente de solubilidade exatamente o valor dessa solubilidade a uma dada temperatura. Muito bem, vamos avaliar esse gráfico aqui então. Esse gráfico, ele tem plotado no mesmo plano cartesiano um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 substâncias. Nós temos 7 substâncias plotadas em um mesmo plano cartesiano. Muito bem. Percebam só, na letra A, eu tenho aqui, ó, calcule a quantidade, ou seja, a massa aproximada de água necessária para dissolver 30 gramas de cloreto de magnésio a 40 graus Celsius.
Turminha, muito bem. Preste atenção no detalhe. Eu preciso considerar tudo isso. A substância, que é o cloreto de magnésio, a massa que eu estou dissolvendo do cloreto de magnésio e principalmente isso aqui, ó, a temperatura, que é de 40 graus Celsius. Cloreto de magnésio está aqui, ó, é o MgCl2. Portanto, estou analisando esta curva. Esta curva é a curva do cloreto de magnésio. Analisando a curva do cloreto de magnésio, vamos perceber como que é o comportamento dele a 40 graus. A 40 graus, a solubilidade dele é essa, ó. Esse é o ponto. Esse aqui é o ponto. Se eu for buscar aqui no gráfico, eu vou perceber, tá, turminha? Observem que isso aqui é o valor aproximado. Então, a gente pode encontrar pequenas variações. Eu vou considerar o seguinte. Vou considerar que este ponto, ele é um ponto entre 0 e 20. Ele está entre essas duas linhas aqui, equidistante, já que a questão permite uma aproximação. Considerando isso como verdade, eu vou afirmar que esse ponto aqui, ó, que corresponde à solubilidade, vai ser o ponto 10. Mas o que significa esse 10, hein? Esse 10 significa o seguinte: a uma temperatura de 40 graus Celsius, eu consigo dissolver, ó, soluto e solvente. É uma regrinha de 3. Olha como é que vai funcionar. Na temperatura de 40 graus Celsius, eu consigo dissolver 10 gramas do soluto a cada 100 gramas de água. Que é isso que o gráfico mostra. A cada 100 gramas do solvente. A pergunta é, qual é a massa aproximada, por isso que a gente está à vontade de considerar isso aqui 10, de água necessária para dissolver 30 gramas? Ficou muito fácil, né? Turminha, observem só. Se a massa do solvente triplicou, se a massa do soluto triplicou, a massa do solvente também vai triplicar. Se 30 é o triplo de 10, M é o triplo de 100. O triplo de 100, né? 3 vezes 100 vai dar 300 gramas de água. Ou seja, turminha, para que eu consiga dissolver a temperatura de 40 graus 30 gramas de cloreto de magnésio, serão necessários 300 gramas do solvente. Percebam que essa relação da quantidade de solvente, ela é expressa no eixo Y do gráfico, tá bom? O eixo X das abscissas, temperatura, e o eixo Y, solubilidade, ó, gramas de sal para cada 100 gramas de água. Vamos passar para o próximo item. Fique à vontade para tirar uma foto ou dar um print aí nessa resolução. Tudo bem? Sugiro, turminha, que você tente fazer a letra B, pause o vídeo, tente fazer a letra B e depois você olha a resolução. A letra B diz assim: indique a temperatura aproximada que os nitratos de chumbo e potássio possuem a mesma solubilidade. Então, em qual temperatura aproximada os nitratos de chumbo e potássio possuem a mesma solubilidade? Turminha, observe um detalhe. Mesma solubilidade é o ponto em que essas curvas se encontram. Então, aqui eu tenho nitrato de chumbo, aqui eu tenho nitrato de potássio. Essas curvas se encontram nesse ponto aqui, ó. Essas curvas se encontram nesse ponto aqui. Observem que em temperaturas mais baixas que essa, o nitrato de chumbo é mais solúvel. Em temperaturas mais altas do que essa, o nitrato de potássio é mais solúvel. Beleza? Como aqui eu tenho a liberdade, mais uma vez, de informar uma temperatura aproximada,
eu vou perceber que aquele ponto ali está um pouquinho acima de 40. Como ele está um pouquinho acima de 40, vou considerar aqui, tá? Vou considerar que essa temperatura aqui seja de aproximadamente 42 graus Celsius. Tá? Pode ser 43, 44. Mais do que 45 já ficaria discrepante, né? Então, em torno de 42 graus, aquelas curvas ali irão se encontrar. Tudo bem, turminha? Vamos para o item C. No item C temos o seguinte. Indique a fórmula da substância que apresenta menor influência da temperatura em sua solubilidade. Menor influência, aquela substância que não está nem aí para o aumento da temperatura, a que permanece praticamente do mesmo jeito. E olha que interessante, é o sal mais famoso do mundo, né? É o cloreto de sódio. É esse cara aqui. Vocês vão perceber que a curva está até numa outra cor, a curva está num lilás, né, num roxo, e o cloreto de sódio, ele sofre uma influência mínima da temperatura. A curva permanece praticamente constante. Sofre um pequeno, um ligeiríssimo aumento da sua solubilidade, tá bom? Então a substância que apresenta menor influência é o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Por quê? Porque a curva permanece praticamente constante. Item D. Adicionando-se 300 gramas de nitrato de potássio em 200 gramas de água a 80 graus, a solução será saturada, insaturada ou supersaturada. Muito bem, turminha. Eu tenho aqui 4 informações preciosas. Pause o vídeo e tente resolver. Muito bem. Eu tenho aqui 4 informações preciosas. 300 gramas. Essa aqui é a massa do soluto. Do KNO3 é a natureza. De quem eu estou falando? Nitrato de potássio. 200 gramas de água. 200 gramas de água é a massa do solvente. E temperatura, que é a parte fundamental, temperatura de 80 graus Celsius. Então, turminha, mais uma vez, gramas de sal por 100 gramas de água. Então, o que está expresso no gráfico é lei para 100 gramas de água. Vamos lá. Qualquer temperatura me interessa? Não. Me interessa esta temperatura aqui, ó, 80 graus. Estou falando do nitrato de potássio. Portanto, essa substância, o nitrato de potássio, é essa curva aqui, ó. A 80 graus, estou nesse ponto aqui. Por que esse ponto, Filipão? Vamos lá, ó, 80 graus. Eu vou encontrar a curva a 80 graus. Qual é a curva do nitrato de potássio? É essa curva aqui, ó. Percebam que ele tem ele sofre uma influência tremenda da temperatura, né? Então, eu vou aproximar esse ponto, passa um pouquinho, né? Mas eu vou aproximar esse ponto e vou afirmar o seguinte. Vou considerar que seja esse pontinho aqui, ó, para aproveitar o gráfico. Beleza? Muito bem. 160. Mesma ideia. Na temperatura de 80 graus Celsius, eu posso afirmar que soluto, solvente. Qual a relação que o coeficiente de solubilidade me diz? Me diz que em cada 100 gramas do solvente, eu consigo dissolver 160, né? Uma quantidade expressiva de soluto. Só que a questão quer saber o seguinte. Se eu adicionar 300 gramas do soluto em 200 gramas de água. Então esse 300 aqui vai esperar a minha solução. Vamos lá. Em 200 gramas de água,
em 200 gramas de solvente, qual é a massa do soluto que eu consigo dissolver? Mais uma vez, ó, de 100 para 200, eu estou dobrando. Aqui eu poderia fazer, né, a multiplicação cruzada, mas não tem necessidade. De 100 para 200 eu estou dobrando, então o dobro de 160 é 320. O que significa, turminha, esse 320 aqui? Esse valor aqui é o seguinte: a 80 graus, em 200 gramas de água, eu consigo dissolver 320 gramas de soluto. Beleza? Então a história é essa. Eu tenho um recipiente. O meu recipiente tem 200 gramas de solvente. E eu consigo dissolver nele 320 gramas de soluto. Se ao invés de dissolver 320, se eu só dissolver 300, eu dissolvi menos do que o limite. Eu dissolvi menos do que o limite. E se eu dissolvi menos do que o limite, a minha solução é insaturada. Por que insaturada? Porque tem menos. Porque tem menos soluto do que o limite de solubilidade. Recapitulando, eu consigo dissolver 160 gramas em cada 100 gramas de água. Se eu tiver o dobro de água, eu consigo dissolver o dobro. O dobro de 160, 320. Portanto, se eu colocar 300, eu vou conseguir solubilizar todos esses 300 gramas. E ainda conseguiria mais 20. Portanto, a solução é insaturada. Beleza, turminha? Vamos para a próxima. Letra E. Calcule a massa de precipitado aproximada que será formada pelo resfriamento de uma solução saturada de nitrato de sódio, NaNO3, com 200 gramas de solvente que teve a sua temperatura diminuída de 60 para 20 graus. Muito bem, turminha, vamos avançar. Então, observem só. Nitrato de sódio é a substância que me interessa. É essa substância aqui, ó. Portanto, é essa curva. As temperaturas de interesse são essas duas, 60 e 20 graus Celsius. Muito bem. A 60 graus Celsius, a solubilidade dele era essa aqui. A 20 graus Celsius, a solubilidade dele é essa aqui. Então vamos lá. Vamos estimar isso aqui para que a gente possa resolver essa questão. Mais uma vez, aproximada. Portanto, é possível pequenas variações nos gabaritos. Tudo bem? Pause e tente resolver. Vamos lá, para pausar mesmo, tente resolver. O importante é que você resolva. Muito bem, vamos fazer agora. Observem só, 200 gramas de solvente. Então tá tudo dobrado de novo. Tá tudo dobrado de novo. Vamos analisar essa historinha aqui. Vamos por parte. Se a solução é saturada, ela está no limite. Ela está exatamente sob a curva de solubilidade. Se ela é saturada, ela está no limite. Então, na temperatura de 60 graus Celsius, numa temperatura de 60 graus Celsius, eu consigo dissolver, turminha, essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade está acima do meio, né? Se estivesse no meio certinho, eu diria que é 130. Como ela está acima do meio, eu vou falar que eu consigo dissolver 135 gramas de soluto, aproximadamente, em cada 100 gramas de água. Então, eu vou dissolver 135 gramas do soluto em cada 100 gramas de água. Se eu tenho 200 gramas de água, a quantidade que eu consigo dissolver aqui do soluto vai ser o dobro, né? Lembrando que isso não é o meu resultado ainda. O dobro, aqui, se aqui eu dobrei, aqui eu vou dobrar também. O dobro de 135, 270 gramas. Vou guardar essa informação aqui.
Vamos lá agora. Vamos pensar como é que vai ser o comportamento na temperatura de 20 graus. Na temperatura de 20 graus Celsius, a solubilidade diminui bastante. Ó. Vai ser essa solubilidade aqui. Vai ser esse ponto aqui, ó, que também está acima do meio, né? Então não é 90, é mais do que 90. De modo análogo, eu vou considerar 95. 95 gramas em cada 100 gramas de água. Se eu tenho 200 gramas de água, aqui eu vou conseguir o dobro. O dobro de 95 é 190, né? O dobro de 95 vai ser 190 gramas. Então, interpretando a questão, a temperatura diminuiu, a solubilidade diminuiu. A cada 100 gramas, diminui de 135 para 95. A cada 200 gramas, diminui de 270 para 190. Se essa solução aqui estava saturada, se estava no limite, significa que eu tinha 270 gramas. Só que agora eu só consigo dissolver a 20 graus 190. Essa diferença vai precipitar. Portanto, 270 gramas, que é a quantidade de soluto inicial, menos os 190 gramas que irão permanecer em solução, vai gerar aqui uma diferença de 80 gramas. E esses 80 gramas vão precipitar. Essa é a massa de precipitado. Tudo bem, turminha? Calcule a massa de precipitado. Então, a massa de precipitado que será formada será a massa de 80 gramas. Belezinha? Foi tudo bem detalhado. Se teve alguma dúvida, pausa, volta o vídeo e observe. Exploramos esse gráfico com 5 itens. Beleza? Vamos para a questão de número 2. Observem só. A próxima questão vai tratar da dissolução endotérmica e dissolução exotérmica. Vocês vão perceber, conforme eu já falei, que geralmente o aumento da temperatura favorece a solubilidade. Então, à medida que a temperatura aumenta, as soluções tornam-se mais solúveis. O soluto é favorecido, a dissolução é favorecida pelo aumento da temperatura. Muito bem, em contrapartida, o contrário disso, a exceção, vai ser chamada de dissolução exotérmica, que é favorecida pela saída de calor e não pelo ganho de calor. Observe esse gráfico. Semelhante ao gráfico anterior, várias curvas plotadas em um mesmo gráfico. E a pergunta é, qual substância pode ser considerada uma exceção à tendência de solubilidade? Não é uma regra, mas é uma tendência, né? Qual substância pode ser considerada uma exceção? Percebam que todas as substâncias têm sua temperatura, têm sua solubilidade aumentada com o aumento da temperatura, exceto essa substância aqui, que é o sulfato, de cério de NOx 3, ou seja, sulfato de cério 3. Somente essa. Essa é uma exceção à tendência. E a questão também pede o seguinte, ó, diferencie dissolução endotérmica de dissolução exotérmica. Esse item B é exatamente isso aqui, turminha. Dissolução endotérmica, ela é favorecida pelo aumento da temperatura. Já a dissolução exotérmica é favorecida pela diminuição da temperatura. E essa aqui é a tendência. Por que essa é a tendência? Porque a ideia é a seguinte, à medida que a temperatura do solvente aumenta, a agitação das moléculas do solvente vai aumentar, favorecendo a dissolução. Espaços são gerados no meio. Tudo bem? Então, beleza. Vamos caminhar para a próxima questão. A próxima questão vai falar de concentração das soluções. Em especial, vai falar da concentração molar. Ocorre que a concentração de uma solução pode ser expressa de várias maneiras.
pode ser expressa como concentração comum. Eu posso falar em densidade, molaridade, título, porcentagem, massa, fração molar. Pô, tudo isso, pois é. O que interessa para a gente nessa questão é pensar, ó, na concentração em mol de soluto por volume de solução. Então, turminha, guardem essa ideia. O mol, ele tem na química uma dupla função. Ele tem uma dupla função. Ele, ao mesmo tempo, ele é a grandeza a ser pesquisada e ele também é a unidade. Eu posso expressar quantidade em mol, tá bom? Então, ele é grandeza e unidade. Muito bem. Então, o que vai ser a molaridade? Molaridade é número de mol sobre volume. O número de mol, a gente pode expressar assim, ó, a massa do soluto dividido pela massa molar. Massa do soluto dividido pela massa molar. E a combinação dessas duas fórmulas vai dar essa fórmula aqui. Molaridade ou concentração molar é uma relação da massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Então vamos trabalhar uma questãozinha que vai abordar concentração em mol por litro. Beleza? O que eu acabei de deduzir para vocês também está aí, bem escrito. Onde esse mol aqui é a massa molar, né? Massa molar. Vamos lá. Questão número 3, letra A. A concentração molar de uma solução preparada dissolvendo-se 280 gramas de KOH em 5 litros de água. Vamos lá. Se a relação é essa, turminha, ó. Se a relação é essa, eu vou afirmar o seguinte. A concentração molar, vai ser expressa assim, equivale à massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Aí, turminha, qual é a dica? Coloquem de modo organizado os dados que vocês têm. E também o dado que você está pesquisando. Então, ó, essa minha equação, ela envolve 4 grandezas. Molaridade, massa do soluto, massa molar e volume. A concentração molar, a pergunta é a concentração molar. Se eu não sei a concentração molar, jogo uma interrogação nela aqui, beleza? O restante, a questão está me dando condições de identificar. Massa do soluto. A massa do soluto foi expressa aqui, ó. 280 gramas de soluto. 5 litros é o volume da solução. E a massa molar desse soluto, eu vou calcular a massa molar do hidróxido de potássio. Então vamos fazer isso por partes. Primeiro, cálculo da massa molar do hidróxido de potássio. KOH. KOH. Nenhum átomo se repete, então basta somar, ó, 39, que é a massa do potássio. Tirou da onde? Está aqui, ó, na questão. Oxigênio, 16. Hidrogênio, 1. 39 com 1 dá 40, 40 com 16 dá 56. 56 o quê? 56 gramas por mol. 56 gramas por mol. Qual é a massa do soluto? A massa do soluto foi informada na questão. 280 gramas de soluto. Qual é o volume da solução? A solução tem 5 litros. Acabou, né? Agora é só substituir. Substituindo, nós vamos encontrar molaridade vai ser massa do soluto, 280, dividido pela massa molar, 56, vezes o volume, que é 5. Beleza? E intencionalmente, turminha,
5 vezes 56, esse denominador aqui dá 280. Se isso aqui dá 280, 280 dividido por 280, 1 mol por litro. Sei que vocês adoram quando isso acontece, né? Quando vocês fazem um monte de conta e o resultado dá 1, dá 0, né? Mas é aqui, ó, eu tenho 1 mol por litro. Eu tenho 1 mol por litro. Em outras palavras também, para você pegar a prova real disso, observem só que interessante. Para que não seja apenas um resultado sem fundamento. A massa molar do hidróxido de potássio é de 56 gramas. Então, 56 gramas equivale a 1 mol. Beleza? Então, cada litro tem 1 mol. Cada litro tem, portanto, 56 gramas. Então, se eu tenho 5 litros, eu tenho 56 vezes 5, que vai dar exatamente esse 280 aqui. E o item B, hein? Vamos lá, vamos resolver. Quem quiser tirar uma foto ou um print dessa tela aí, fica à vontade. Que nós vamos para o item B agora. O item B pergunta o seguinte: qual é a massa do soluto necessária para preparar 20 litros de solução Vamos ajeitar aqui. Massa do soluto necessária para preparar 20 litros de uma solução 0,2 mol por litro de NaNO3. Beleza, turminha? Mesma história. Mesma história. Aí, só tem um detalhe. Nesse caso, eu estou perguntando a massa do soluto. Então, organização é tudo. Organização é tudo. Você vai escrever aqui, ó, molaridade. Ficou feia essa molaridade, né? Vamos ajeitar aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. Molaridade, massa do soluto, massa molar e volume. Vamos ver o que a gente já tem, o que a questão está fornecendo e o que a gente vai ter que buscar. Molaridade está aqui, ó, 0,2 mol por litro. Massa do soluto é justamente o que ele está pedindo, ó. Então eu jogo uma interrogação aqui. Massa molar. Turminha, vamos aqui, ó. NaNO3. Nitrato de sódio. Sódio, 23. Nitrogênio, 14. Oxigênio, 16. 3 vezes 16. Isso aqui dá 48. 48 mais 14, 62. 62 mais 23, 85. Então, aqui eu tenho 85 gramas por mol. Percebam que em questões de concentração molar, turminha, a fórmula molecular é essencial. A fórmula molecular importa, porque moléculas diferentes possuem massas molares diferentes. Por fim, o volume da solução é fornecido e até um número bem amistoso, ó, 20 litros. 20 litros não vai estressar a gente, né? Não tem nenhuma conversão a fazer. Observe um detalhe. Se eu quiser calcular a massa do soluto, eu posso passar tudo para o outro lado multiplicando e falar que a massa do soluto é a molaridade vezes a massa molar vezes o volume. Eu posso isolar a massa do soluto, tá bom? Ah, Filipão, eu não gosto, eu prefiro substituir aqui. Fique à vontade. Só que você trabalha apenas com uma multiplicação. E trabalhar apenas com a multiplicação, sem divisão nenhuma, fica mais fácil, né? Então eu vou dizer que a massa do soluto vai ser a molaridade vezes a massa molar vezes o volume. Guardem essa ideia, guardem essa expressão. Por quê? A massa do soluto muitas vezes ela é cobrada. Num laboratório de química, o que importa é você saber quanto de soluto você vai dissolver. Então essa forma também da fórmula se expressar é bem interessante. Mzinho vai ser molaridade
0,2. Massa molar, 85. Volume, 20. Muito bem. Turminha, observe que detalhe aqui interessante. Essas dicas aqui que fazem que a gente não perca tempo, né? 0,2. Eu posso andar com essa vírgula para a direita e aqui eu ando com essa vírgula para a esquerda. Compensei. Então vai ficar 2 vezes 85 vezes 2. 4 vezes 85, que é o dobro de 85, 170. O dobro de 170 dá 340. Então a massa do soluto necessária para preparar 20 litros de solução 0,2 mol por litro de nitrato de sódio é de 340 gramas, tá bom? Então a história é essa. Se eu tenho aqui 20 litros, dissolvendo 340 gramas, eu estou preparando uma solução cuja concentração seja de 0,2 mol por litro. Deixa eu ajeitar esse finalzinho aqui. 0,2 mol por litro. Beleza? 340 gramas, essa é a massa do soluto. Se quiser tirar uma fotinha, um print, a hora é essa. Vamos para a próxima questão. Estamos fazendo uma resolução detalhada de conceitos importantes das soluções. Questão número 4. Avalie o rótulo abaixo e considere que cada uma possua 200 ml de solução. Calcule a massa de soluto presente em cada solução. Mais uma vez, turminha, ó, massa de soluto. Se eu vou operar com a massa do soluto, ficou legal para a gente, porque a gente acabou de treinar que a massa do soluto eu posso já escrevê-la de forma isolada. Beleza? Vamos só ajeitar agora aqui os dados principais da questão, o que a questão está me informando e o que ela está pedindo. Então, ó, 200 ml. Aqui a solução está em mililitro. Já sei que eu vou ter que fazer uma conversão. Calcule a massa. Ele fornece umas massas aqui, ó. Pede para que considere essas massas aqui. Então vamos lá. Vamos por parte. AgNO3. Vamos primeiro aqui na AgNO3. Ag. Se eu tenho nitrato de potássio. Massa molar desse cara aqui, ó. A massa da prata está fornecida aqui. 108. Massa do nitrogênio, 14. Massa do oxigênio, 16. 16 vezes 3, 48. 48 com 14, 62. 62 com 108 dá 170 gramas por mol. Muito bem. Vamos calcular logo a massa molar do sulfato de cobre. Cobre, arredondando aqui, né, está 64. Massa do cobre é decimal. Enxofre, 32. Oxigênio, 16. 16 vezes 4, o dobro de 16 é 32. E o dobro de 32 é 64. Então aqui vai ficar 64 mais 64, 128. 128 mais 32 dá 160 gramas por mol. Então são massas molares bem próximas. Beleza? Massa do soluto em relação ao AgNO3. Vou chamar de M1 e aqui eu vou chamar de M2.
Em relação ao AgNO3, massa do soluto vai ser a molaridade vezes massa molar vezes o volume. Acabamos de usar essa fórmula na questão anterior. Lembrando que não é uma outra fórmula. É essa mesma fórmula, que é a fórmula padrão, escrita isolando o M, né? O Mzinho. Passei tudo para lá, multiplicando. Então ficou a massa do soluto vai ser igual a molaridade, que o rótulo diz, ó, 0,1 mol por litro. 0,1 vezes a massa molar do nitrato de prata, que é 170, vezes o volume. Turminha, o volume aqui, ó, ele está em mililitro. Esse volume ele tem que ser expresso em litro. Passar de mililitro para litro, eu vou dividir por 1.000. 200 ml equivale a 0,2 litro. Então aqui o meu volume na fórmula vai ser o volume na unidade correta. 0,2. Muito bem. 0,1 vezes 170 dá 17. 17 vezes 0,2, eu multiplicar por 0,2 é a mesma coisa que eu dividir por 5, né? Então isso aqui vai dar 3,4 gramas. E o M2, de modo análogo, que é a massa do sulfato de cobre, vai dar muito parecida, porque a única coisa que está variando é a massa molar. E a massa molar também é parecida. Vai ser 0,1 vezes a massa molar, que agora é de 160, vezes o volume, que é um volume de 0,2. Aqui vai dar o dobro de 16 a 32, então isso aqui vai dar 3,2 gramas de soluto. Tudo bem, turminha? Então, ó, eu vou considerar esses dois rótulos. Esse rótulo aqui, 0,1 mol por litro de nitrato de prata, 0,1 mol por litro de sulfato de cobre. Por conta do íon cobre 2+, que tem essa cor azul, aqui eu tenho uma solução azulada, aqui eu tenho uma solução incolor, porque a prata não vai ter coloração em sua solução. Beleza? Tire uma foto, dê um print e vamos partir para a próxima. Turminha, estamos treinando questões interessantes sobre soluções que dá um bom arcabouço aí teórico para que vocês possam avançar para questões mais complexas. Vamos para a próxima. A questão número 5, ela é autoexplicativa. É mais um conceito mesmo para ser bem fixado. Observe as imagens e a própria imagem te dá a resposta. Indica a diferença de diluição e dissolução. É muito comum em sala de aula, eu percebo os alunos confundirem esses conceitos. Sabem o que está falando, porém utiliza a expressão inadequada. Turminha, diluição é adição de solvente. Então eu já tenho uma solução preparada, eu adiciono a essa solução água. Eu adiciono água a uma solução pré-existente. Ao adicionar água a uma solução pré-existente, eu aumento o volume, obviamente, e diminuo a concentração. Esse efeito é diluição. Já a dissolução parece que é a mesma coisa, né? O nome parece que é muito parecido, mas não é, galera. Por quê? Aqui eu tenho um sólido, e esse sólido vai ser colocado em um solvente para preparar uma solução. Então a dissolução, eu estou dissolvendo sólido em líquido para preparar uma solução. Beleza? Não são sinônimos. Diluição é um processo, dissolução é um outro processo. E essa diluição, como que a gente calcula
a diluição de uma solução. Percebam um detalhe, galera. Observem só. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partículas simbólicas para a gente ter uma noção. Quando eu adiciono água, ou seja, estou adicionando somente o solvente aqui, eu continuo com 1, 2, 3, 4, 5 e o meu volume aumenta, ó. O meu volume aumenta, meu volume cresceu, né? Porém, eu continuo com 1, 2, 3, 4, 5. Em outras palavras, em momento algum, a quantidade de soluto está variando. Portanto, a massa do soluto no início é igual à massa do soluto no final. Beleza? Pegou essa ideia? Que a massa do soluto é constante? Que a massa do soluto não está variando? Considerando isso como verdade, vamos avançar. Observem só. Considere a fórmula da diluição e calcule o volume de água que deve ser adicionado. Cuidado com essa pegadinha, tá? Que deve ser adicionado a 50 ml de solução 0,2 mol por litro para preparar uma solução 0,5 mol por litro. Observem só, turminha. Concentração comum pode ser expressa como massa sobre volume e concentração molar, número de mol por volume. Como a massa no início é igual à massa no final, eu posso falar que massa é concentração vezes o volume. Por quê? Ó, só isolei massa aqui, passei para o outro lado multiplicando. Beleza? Concentração vezes o volume no início vai ser igual a concentração vezes o volume no final. Então, a fórmula da diluição é muito fácil. Concentração vezes o volume no início é igual a concentração vezes o volume no final. Só guardar essa fórmula. É muito fácil, muito simples. Eu posso escrever essa fórmula de várias maneiras. Eu posso falar assim, ó, C', V' é igual a C duas linhas, V duas linhas. Para que negócio de linha, Filipão? Só para você saber que você pode encontrar C1, V1 é igual a C2, V2. Você pode encontrar CA, VA é igual a CB, VB. E a forma que eu prefiro usar, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Vamos aplicar essa fórmula a esse problema. Vamos ver quem é quem. Concentração inicial, concentração final, volume inicial, volume final. Os dados que nós temos, nós vamos colocar na fórmula. O que não temos, vamos jogar aquela boa e velha interrogação. Concentração inicial. Turminha, prestem atenção para que vocês não se distraiam. Esse conceito é muito simples, mas a possibilidade de erro também é grande. Então vamos lá, ó. Se é uma diluição, vou repetir, se é uma diluição, a concentração diminui. Eu estou adicionando solvente e a concentração diminui. Portanto, eu tenho duas concentrações. Ó. 2 mol por litro vai se tornar 0,5 mol por litro. A maior concentração é a inicial. A menor concentração é a final. Estou trabalhando com os números, sem unidade por enquanto. Muito bem. Ó. Agora, olha o texto, língua portuguesa. Considere a fórmula da diluição e calcule o volume de água que deve ser adicionado a 50 ml. Ou seja, já tinha 50 ml no início. Eu já tinha 50 ml. Qual vai ser o volume no final? Eu não sei. Então vamos substituir aqui. Substituindo na fórmula, a gente tem o seguinte. Concentração no início, 2. Volume no início, 50. Concentração no final, 0,5. Volume no final, eu vou chamar de VF. Muito bem, turminha. VF vai ser 100
dividido por meio. Dividir qualquer número por meio é a mesma coisa que dobrar. Então o volume final vai ser de 200 mililitros. Duas informações muito importantes agora. Primeiro, três informações muito importantes. Primeiro, essa aqui não é a resposta do problema ainda. Já vou falar sobre isso. Segundo, eu preciso entender que existe uma ideia de proporcionalidade nesse assunto. Esse conteúdo, ele trabalha com proporcionalidade. Porque exatamente a mesma proporção que o volume aumenta é a proporção que a concentração diminui. Então, se a minha concentração passa de 2 para 0,5, passar de 2 para 0,5 é a mesma coisa que dividir por 4. A minha concentração está ficando 4 vezes menor. Portanto, o meu volume tem que ficar 4 vezes maior. Se aqui eu dividir por 4, aqui bastaria eu multiplicar por 4. 50 vezes 4 vai dar 200. Beleza? Vocês podem resolver isso por proporcionalidade. Para fechar a questão, eu quero saber o volume adicionado. O volume adicionado. No início, eu tinha 50 ml. No final, eu tenho 200. Portanto, a questão está me cobrando não qual é o volume final, mas quanto que eu preciso adicionar para chegar ao volume final. Então, se o volume final é 200, porém, no início já existiam 50 mililitros, eu preciso adicionar somente essa diferença, que é de 150 mililitros. Cuidado que a diluição é um assunto tão fácil e essa é a principal casca de banana no estudo das soluções. Eu vou reforçar a ideia aqui, ó. A ideia é essa. Eu tinha um volume inicial de 50 ml. Ó, eu tinha um volume inicial de 50 ml. Eu vou chegar a um volume final. De 200 ml. Só que a minha questão está me pedindo o seguinte: qual é o volume que eu devo adicionar? Então ele está me perguntando somente essa parte aqui, ó. Essa parte verdinha. Qual é o volume que deve ser adicionado? Qual volume deve ser adicionado? Deve ser adicionado um volume de 150 ml. Beleza, turminha? Muito cuidado com essa casca de banana. O assunto é muito fácil, tá bom? Vamos avançar. Vamos falar de pressão de vapor. Turminha, percebam só. Líquidos diferentes possuem pontos de ebulição diferentes. Basicamente, a gente pode falar que a água, que é o nosso líquido mais conhecido, que é o líquido que a gente tem mais informações, a água entra em ebulição a uma temperatura de 100 graus Celsius. Beleza? A água entra em ebulição a uma temperatura de 100 graus Celsius. Porém, o éter, que é um líquido muito volátil, ele entra em ebulição, se eu não me engano, em torno de 34,6 graus Celsius. Se eu não errei, é essa a temperatura de ebulição. O que importa é que é bem menor do que a água. Ou seja, é muito mais fácil o éter virar vapor do que a água. Tudo bem, turminha? Sendo verdade isso, o que a gente percebe? Se eu colocar água e éter em um recipiente e fechar esse recipiente, após certo tempo, que não importa que tempo seja esse, eu vou ter muito mais vapores de éter do que vapores de água, porque o éter evapora mais facilmente do que a água. Essa quantidade de vapor pode ser medida, e exatamente essa informação é o que a gente chama de pressão de vapor. Essa informação que a gente vai chamar de pressão
de vapor. A relação é a seguinte: quanto mais volátil for um líquido, menor será seu ponto de ebulição e maior será a sua pressão de vapor. Vou repetir. Quanto mais volátil, ou seja, quanto mais fácil ele evaporar, menor será seu ponto de ebulição. Portanto, maior será a sua pressão máxima de vapor. E daí? E daí que isso tem uma relação direta com as propriedades ou efeitos coligativos. Propriedades ou efeitos coligativos. Então, observem só. De acordo com a tabela, álcool ou acetona possui maior pressão de vapor. Então, álcool ou acetona. Aí vamos procurar os dois na nossa tabelinha. O álcool, ele tem como ponto de ebulição 78,5 graus Celsius. Já a acetona tem um ponto de ebulição de 56,5 graus Celsius. Eu acabei de informar que quanto menor o ponto de ebulição, maior será a pressão de vapor. Portanto, aqui, ó, a acetona, que tem menor ponto de ebulição, certamente ela possui maior pressão de vapor. Ela possui maior tendência a passar do estado líquido para o estado vapor. Tudo bem? Existe uma ideia aqui de proporcionalidade. Pressão de vapor e pontos de ebulição são inversamente proporcionais. Muito bem. Conceitue cada propriedade coligativa abaixo. Turminha, propriedades coligativas são efeitos causados a uma solução a partir da adição de um soluto. Beleza? Então, se eu adicionar um soluto, dito soluto não volátil, ou seja, um soluto que vai permanecer na solução. Se eu adiciono um soluto a uma solução, eu altero as propriedades físicas dessa solução. Beleza? Além da possibilidade de alterar condutividade elétrica, por exemplo, que é um outro conceito, nós temos a possibilidade de alterar os pontos fixos. Pressão de vapor, pontos de ebulição, pontos de fusão, e é isso que cada uma dessas propriedades vai discutir. Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. São as 4 propriedades coligativas. A tonoscopia é justamente a influência da adição de um soluto na pressão máxima de vapor. Por quê? Quando a gente adiciona soluto, observe que aqui tem cloreto de sódio, ó, a pressão máxima de vapor diminui. Nós vamos entender que esse soluto irá interagir com a água, irá interagir com o solvente, e essa interação soluto e solvente vai dificultar a saída do solvente. Portanto, ao adicionarmos soluto, a pressão máxima de vapor é diminuída. A esse efeito chamamos de tonoscopia. Já a ebulioscopia também vai envolver interações do soluto com o solvente, vai acontecer da seguinte maneira. Por exemplo, a uma pressão de 1 atmosfera, a gente considera o ponto de ebulição da água 100 graus Celsius. Porém, se eu adicionar qualquer soluto a essa água, a glicose aqui é um exemplo ilustrativo, se eu adicionar qualquer soluto a essa água, esse soluto vai provocar um aumento do ponto de ebulição. Exatamente. Ebulioscopia é exatamente essa propriedade coligativa, que é a elevação da temperatura de ebulição provocada pela adição de um solvente. Ou seja, ao adicionar solvente, eu aumento o ponto de ebulição. Isso tem nome? Sim, ebulioscopia. Então, o ponto de ebulição deixa de ser esse aqui, ó, passa a ser esse aqui. E esse delta no ponto de ebulição é justamente a influência da adição da glicose nesse exemplo. Beleza, turminha? Ao adicionarmos um soluto não volátil, o ponto de ebulição aumenta. Nome ebulioscopia. Tem a ver com ebulição, né? Com ponto de fervura. Turminha,
Crioscopia é a mesma ideia, porém o efeito inverso. Por quê? Agora, ao invés de falar de ebulição, nós vamos falar de ponto de fusão, ponto de congelamento, beleza? Ponto de congelamento. Então, o meu ponto de congelamento, ele vai ser diminuído. Ao adicionarmos um soluto não volátil, o ponto de congelamento diminui. O nome dessa propriedade é crioscopia. Então, é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento provocada pela adição de um soluto. Tudo bem, turminha? A ideia é ebulioscopia aumenta, crioscopia diminui. O de cima sobe, o de baixo desce. E por fim, turminha, osmose. A osmose, ela apareceu na última prova do Enem em uma questão conflitando osmose com difusão. A osmose aparece praticamente em todas as provas do Enem, tá bom? Só tenham um cuidado, porque osmose é a passagem do solvente, tá bom? É passagem de moléculas de água. É a passagem do solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Difusão vai ser o fluxo do soluto a favor do gradiente de concentração. Então, observem só, turminha. Solvente, eu tenho aqui, ó, solvente entrando numa solução concentrada. Meio hipotônico, meio hipertônico, tá bom? O fluxo de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado chama-se osmose. E são essas, turminha, as 4 propriedades coligativas que você precisa conhecer. Tudo bem? Caminhando para o final, vamos falar um pouquinho de gráficos na termoquímica. Os gráficos da termoquímica, eles podem aparecer basicamente com 3 perfis. Tudo bem? Dependendo do nível de criatividade, podem aparecer outros. Mas são esses os 3 principais perfis de gráficos na termoquímica. Em primeiro lugar, esse H significa calor. Beleza? Heat, em inglês. Significa calor. Portanto, os gráficos de entalpia são gráficos que estudam a variação da quantidade de calor em um processo químico. Essa variação é expressa, portanto, por ΔH. Delta de variação, H de calor. Variação de calor. Esse esquema aqui, HR e HP, seria entalpia do reagente, entalpia do produto. Então, eu tenho um reagente A sendo transformado em um produto B. Olha o que está acontecendo nesse processo hipotético. Eu tinha essa quantidade de energia aqui de A e eu tenho uma quantidade de energia muito menor de B. Houve uma perda de energia. Quando ocorre essa liberação de energia na forma de calor, nós chamamos de processo exotérmico. Processo exotérmico. Muito bem. Por quê? Porque a quantidade de calor no final é menor do que no início. Mais do que decorar fórmula, guardem essa ideia. Se houve perda de calor, o processo é exotérmico. Matematicamente, eu posso escrever assim: o ΔH vai ser a entalpia final, ou seja, a entalpia do produto, menos a entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes. E, obrigatoriamente, nos processos exotérmicos, esse meu ΔH vai gerar um valor negativo. Eu não preciso decorar isso, está na cara, ó. Porque ao subtrair a entalpia final pela entalpia inicial, eu estou subtraindo um número por outro número que é maior do que ele. Então, esse resultado só pode ser negativo. A termoquímica tem uma vantagem que tudo que a gente compreender em um sentido, no sentido oposto vai acontecer, obviamente, tudo ao contrário. Agora, eu tenho de novo A se transformando em B. A se transformando em B. Só que nesse caso aqui, ó,
A está aqui e B está aqui. Quando caminho de A para B, eu agrego energia. O A ganha energia e se transforma em B. Se o A ganha energia, a energia está entrando no sistema. Se a energia está entrando no sistema, o radical que sugere entrada é o radical endo. Endo, que significa para dentro. Se está entrando energia na forma de calor, esse processo é um processo endotérmico. Vai ser um processo endotérmico. Observem só, de modo análogo, a variação de entalpia será entalpia final menos entalpia inicial. Entalpia final menos entalpia inicial. Ou entalpia do produto menos entalpia do reagente. E, obrigatoriamente, nesse caso, o ΔH vai gerar um valor positivo. Aqui o ΔH deu um valor negativo e aqui o ΔH gerou um valor positivo. Portanto, todo processo endotérmico tem ΔH maior do que zero. Todo processo exotérmico tem um ΔH menor do que zero. Porém, galera, guardem essa ideia. Mais importante que o sinal matemático está o significado desse valor. O sinal negativo no ΔH aqui significa que o calor ele é liberado. Sinal negativo quer dizer que o calor está sendo liberado. E aqui o ΔH ele é positivo. E esse sinal positivo significa que o calor está sendo absorvido. Então, mais do que símbolo matemático, tem símbolo químico. Menos significa calor liberado, mais calor absorvido. Bem tranquilo, né, galera? Tira a sua fotinha, seu print e vamos avançar. Por quê? Essa mesma ideia pode aparecer em gráficos também assim, ó, diagramas um pouquinho diferentes. Quando aparecer algum diagrama nesse formato, o que você precisa entender? O sentido da seta. A seta ela vai apontar sempre do reagente para o produto. Esse é o sentido da seta. Portanto, essa reação aqui, ó, nessa reação, esses dois caras aqui, eles são os reagentes e esse carinha aqui é o produto. A seta aponta sempre do reagente para o produto, beleza? Do reagente para o produto, olha o sinal negativo aqui. Esse sinal negativo provoca a seguinte leitura: H2 gasoso mais meio de O2 gasoso reage formando H2O líquido e libera 286,6 kJ. Portanto, esse processo é um processo exotérmico, no sentido que está representado na equação. Se eu pensasse no sentido contrário, se eu imaginasse o sentido contrário, o ΔH seria o mesmo valor com o sinal positivo. Então, para que esse cara se transforme em H2 e O2, haveria a necessidade de absorção, de ganho desta quantidade de calor aqui, 286,6 kJ. Tá bom? A mesma ideia aqui com o seguinte plus. Diagramas que eu tenha mais de duas linhas, eu posso entender também, posso calcular valores intermediários. Então, ó, isso aqui é matemática pura. Se toda essa variação é de 68,3 e essa variação aqui é de 57,8, se eu quiser saber o ΔH somente desse trecho aqui, é fácil de calcular. Porque vai ser a diferença de 68,3 menos 57,8. Essa variação aqui, ó, 68,3 para 57,8 vai dar 10,5, né? Beleza? 10,5, 67,8, exatamente. Então, eu posso falar que esse trechinho aqui
para baixo, né, é de 10,5 quilocaloria. Aqui está em caloria, né? Então, quilocaloria. Beleza, turminha? Então, o meu gráfico, ele pode vir nesse formato, ou um gráfico que eu gosto muito, que é nesse formato, discutindo a ação dos catalisadores. E aqui a gente está caminhando para o final. Parabéns pela raça, parabéns que você está aí até agora. Observem só, eu tenho um caminho vermelho e eu tenho um caminho azul. Esse meu caminho vermelho, percebam que ele é um caminho mais energético, né? Ele é um caminho mais trabalhoso, ele é um caminho que gasta mais energia. Porém, independente se eu fiz o caminho vermelho ou se eu fiz o caminho azul, vocês concordam que o ponto de saída e o ponto de chegada é exatamente o mesmo? Reagente sai de um ponto e o produto está em outro ponto, idêntico, independente do caminho, beleza? O que isso significa? Algumas interpretações importantes. Primeiro, se eu usar ou não um catalisador em uma reação, o ΔH será o mesmo. Portanto, catalisador não altera o ΔH, beleza? Mas para que servem os catalisadores? Catalisadores servem para acelerar a reação. Por quê? Criam-se rotas reacionais que sejam mais rápidas, sejam mais práticas. Esse ponto máximo do gráfico, o topo do gráfico, a gente chama de complexo ativado. Este ponto, complexo ativado, é um ponto, não é uma variação. Este ponto, o pico, é o complexo ativado. O complexo ativado com catalisador é menor do que sem catalisador. Portanto, eu chego no complexo ativado mais facilmente. Por fim, a energia necessária para chegar ao complexo ativado é o que a gente vai chamar de energia de ativação. A gente vai chamar de energia de ativação. O que é energia de ativação? É o ponto máximo menos o ponto inicial. Energia de ativação é o ponto máximo menos o ponto inicial. Então, na reação com catalisador, meu ponto máximo é esse, meu ponto inicial é esse. Então, essa variação aqui, ó, do ponto máximo com o catalisador para o ponto máximo, para o ponto inicial, é o que a gente vai chamar de energia de ativação catalisada ou com catalisador. Já a energia de ativação sem o catalisador vai ser isso tudo aqui, ó. A energia de ativação sem catalisador vai ser do ponto inicial até o máximo lá, ó, sem catalisador. Tá bom? Então, quando eu tiver mais de um caminho, o caminho mais alto será o caminho sem catalisador. Ele é mais alto e mais lento. O caminho mais baixo será o caminho com catalisador. Com catalisador, ele é mais baixo e mais rápido. Por fim, se você quiser escrever isso aqui na forma de fórmula, eu posso dizer que a energia de ativação vai ser a energia do complexo ativado, que é o ponto máximo, menos a entalpia inicial. Tudo bem? Complexo ativado menos entalpia inicial. Se você preferir, você pode chamar de entalpia máxima menos a entalpia inicial. Energia de ativação vai ser isso. Tudo bem? Entalpia máxima menos entalpia inicial. Vamos fazer 2 exercícios simples para fixar essa ideia e encerrar essa nossa super aula. Beleza, turminha? Então vamos lá. Avalie o gráfico abaixo e responda o que segue. Avalie o gráfico abaixo e responda o que segue. Muito bem. Eu tenho aqui, turminha, esses valores aqui para brincar, né? Vamos ficar de olho neles. Vamos ver o que é o que. Antes de responder as questões, eu já vou deduzindo com vocês algumas coisinhas aqui. Observem que eu tenho 2 curvas. Uma curva mais alta e uma curva mais baixa. Quando isso acontecer, você já tem que pensar assim, galera. Se isso rolar, a mais alta, sem catalisador.
que deu mais trabalho, a mais baixa, com catalisador. Você não pode confundir, você não pode se perder aqui. Você vai ver, conforme nós falamos, que independente do caminho a ser seguido, você sai do mesmo ponto e chega no mesmo ponto. Para a termoquímica, para o ΔH, o importante é somente o estado inicial e o estado final, chamada função de estado. Beleza? Vamos embora então. Além disso, eu posso afirmar que essa aqui, ó, esse valor é a energia de ativação com o catalisador. A energia de ativação com o catalisador é esse pedacinho aqui. E esse pedação aqui, ó, do ponto inicial até esse altão aqui, ó, todo esse valor vai ser a energia de ativação sem catalisador. Aqui é com catalisador e isso tudo seria sem catalisador. Então vamos fazer item A. Vamos lá no item A. O item A, a energia de ativação sem catalisador. Energia de ativação vai ser entalpia máxima menos entalpia inicial. Sem catalisador, a máxima é a máxima mesmo. É o pico do morro. Então a energia de ativação vai ser entalpia máxima 60 menos entalpia inicial. Inicial nessa aqui, 20. Então a energia de ativação vai ser de 40, qual é a unidade? Joule, né? Ó, 40 kJ. Turminha, guardem essa ideia. Com a energia de ativação, não tem esse papo de positivo ou negativo. A energia de ativação ela é sempre positiva, porque o ponto máximo vai ser sempre acima do ponto inicial. Beleza? Então, energia de ativação sem catalisador, 40 kJ. É essa a diferença, né, galera? É essa a diferença aqui. Beleza? 60 menos 20, 40. Consigo enxergar graficamente. B. Energia de ativação com catalisador. Vamos mudar a cor da caneta para facilitar para a gente. Vou representar em vermelho a energia de ativação com catalisador. Então é esse ponto aqui, né, galera? Ó. É essa variação. É energia de ativação com catalisador, vou chamar de energia de ativação 2, que é, ó, 35 menos 20. 35 menos 20, isso aqui dá 15, não dá? Ó, tá na cara que isso aqui dá 15. Vamos fazer a continha? Então a letra B, energia de ativação vai ser 35 menos 20. Portanto, a energia de ativação catalisada é de 15 kJ. Como gasta menos energia para a reação começar, o processo é mais rápido. Letra C. Letra C é o ΔH, a variação de entalpia. A variação de entalpia independe do caminho. Com ou sem catalisador, o estado final e o estado inicial são os mesmos. Percebam que tem um sinalzinho aqui que eu tenho que respeitar. Vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial. Entalpia final, menos 10. Entalpia inicial, 20. Menos 10 menos 20. Percebam que não é menos 20 não. Ó. Esse 20 aqui é positivo. Só que esse menos é o menos da fórmula. Menos 10 menos 20 vai dar, como ΔH, igual a menos 30. Conforme nós já falamos, isso aqui significa que esse menos 30 aqui significa que há uma liberação dessa quantidade de energia. Turminha, percebam só, de 20 até menos 10, de 20 até menos 10, essa variação aqui é de 30 unidades. É de 30 unidades. De 20 até menos 10. Ó. De 20 até 0 é 20. De 0 até menos 10, 30. Beleza?
Como está sendo liberada essa quantidade de energia, o sinal que indica que é liberada é o sinal negativo. Tudo tem que fazer sentido, né? O conceito tem que fazer sentido com a informação. Finalmente, a reação é endo ou exotérmica. A reação é exotérmica, porque o ΔH é menor do que zero e ocorre liberação de calor. Que ocorre liberação de calor. Beleza, turminha? Finalmente vamos para a questão 10. Lembrando que nós não fizemos somente 10 questões, nós estudamos vários conceitos e parabéns que você chegou na questão 10. A questão 10, turminha, pede o seguinte: classifique a reação abaixo de acordo com o gráfico. Quando pedir, numa questão de termoquímica, para você classificar a reação, classificar uma reação na termoquímica é dizer se ela é endo ou exotérmica. Se a seta está para baixo e o ΔH é negativo, para fechar, botei uma questão bem tranquila. A reação é uma reação exotérmica. Libera calor. Sinal negativo significa que ele libera calor. Parabéns, parabéns pelo seu empenho, parabéns pela sua dedicação, e é justamente no compromisso com os estudos que os resultados irão aparecer. Eu costumo falar que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. Tirando o dicionário, para ter sucesso nós precisamos batalhar. E você está fazendo isso, já que você assistiu esse vídeo até agora. Parabéns pelo seu empenho, parabéns pelo seu sucesso. Fica essa mensagem, ó, Deus ajuda quem senta e estuda. Parabéns pela sua dedicação, até o próximo vídeo. Deixe um like aí, um grande beijo, tchau, tchau.